Salve Maria, sou o servo missionário Roberto. Engraçado, cara. Se a igreja ela não é coluna e sustentáculo da verdade, então essa igreja ela é falha. A profecia é falha. O, o esposo é falha. A esposa é falha. Por quê, cara? Os apóstolos foi falha. Então, se eu revelar, desprezar essa revelação, que a igreja ela é coluna, baluarte que sustenta a verdade, que igreja é essa? A igreja que Cristo fundou. Coluna, sustentáculo da verdade. Porque Cristo ele é a pedra de ângulo e os apóstolos que são as colunas que edificaram a igreja. Por Rafael Pablo é diferente. Não. A revelação à igreja não é um dos sustentáculos da verdade. Meu irmão, os apóstolos, os 4 evangelhos ali, são a coluna. Os apóstolos são as colunas que sustentam totalmente todo o alicerce da verdade. E tanto que a festa da Trindade, divino e da sabedoria será conhecido pela igreja, não pela sola escritura. A sola escritura vem da coluna sustentáculo da verdade. Simples entender isso. Agora, um outro ponto, e que muita gente parece esquecer, é que Paulo não encerra a sua carta no versículo 15 do capítulo 3. Na verdade, o capítulo 3 nem sequer termina no versículo 15. A gente ainda tem o versículo 16 e até os primeiros versículos do capítulo 4. Por isso que a igreja ela é detentora da verdade. Será conhecida pela verdade? Para não ter interpretação pessoal, uso pessoal. Como vamos entender quem escreveu o livro de São Mateus foi São Mateus, São Marcos, São Lucas? Pelo magistério. O Espírito Santo assiste essa igreja, que é a coluna sustentáculo da verdade. O Espírito da verdade desceu alinhados após 2 sobre aquelas colunas que foram ensinadas por pedra de ângulo, a cabeça de Cristo, para edificar a igreja, com uma pregação oral. Paulo, ele já tem a visão que ele era um divisor. Perseguia e devastava a igreja. Se converte e manda ali aquela heresia lá, se você for meditar em 1 Timóteo 1 em diante todinho, 1 Timóteo, a carta ao São Timóteo, 1 Timóteo, 2 Timóteo, você vai entender a heresia que está acontecendo ali. Em 1 Timóteo 4, 1 e 2, homens que apostataram da fé e se atiraram à doutrina diabólica. Em 2 Timóteo 4, 3 e 4, você vê, mestres se apartaram os ouvidos da verdade e se não suportaram a sua verdade e atiraram a fábulas. Olha só, para você entender que a igreja ela é baluarte da verdade, para você não seguir outras verdades. Certo? É simples entender isso, cara, não tem como, cara. O foco da igreja é os apóstolos, o foco da igreja é Cristo e os seus sucessores. Os primeiros versículos do capítulo 4 que precisam ser analisados. E por que nós precisamos fazer isso? Porque, adivinhe só, quando Paulo escreveu essa carta, Martinho Lutero apostatou da fé e foi fundar outra fé, outra visão, outra doutrina. Somente Bíblia, somente Escritura, somente a fé. São Tiago fala, fé sem obra é fé morta. Então, meu irmão, é contra esses falsos hereges que estão surgindo lá no primeiro século, na igreja primitiva, e nesse século atual. Por quê? Para negar que a igreja é o único baluarte da verdade. Coluna sustentáculo da verdade. É isso que o Rafael Pablo está tentando debater. Está debatendo contra a Bíblia, está desprezando a Bíblia, cara. Por quê? Efésios 5, 27, a igreja é santa, sem ruga, sem qualquer defeito. Santa e irrepreensível, sem mácula, sem ruga. Porque ela é coluna sustentáculo da verdade. Porque ela é a esposa, ela é o corpo místico. Essa carta, ela não estava dividida em capítulos e versículos bonitinhos aí, do jeito que você vê na sua Bíblia hoje. Essas divisões só apareceram séculos depois. Então, se você quer entender o que Paulo... Divisão não, meu querido. Foi organizada pelo magistério, pela coluna que sustenta a verdade. Certo? Realmente quis dizer, você tem que ler o contexto inteiro como um todo e não cortar em pedaços como quem corta pizza escolhendo só aquela parte que interessa. Resumindo, Paulo não estava transformando a igreja numa espécie de super-herói teológico. Ele estava dando instruções práticas para garantir que a igreja em Éfeso funcionasse de forma correta. Mas agora chegamos no ponto principal. Vamos dar uma... Tinha divisão ali? Não tinha.
é unidade, bispo, diácono, etc. Muito diferente do protestantismo. Olha só, vamos continuar aqui que eu já vou trabalhar daqui a pouco, graças a Deus. Um pouco mais de perto em 1 Timóteo 3,15, onde Paulo faz a referida afirmação, para que, se eu tardar, saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus. Você não falou que tem que catar o texto todo completo? Cata 1 Timóteo 3, do 1 até o 15. Ao 16 você vai entender o que Paulo está transmitindo a São Timóteo, que a igreja ela é coluna sustentáculo da verdade. Se você pegar em 1 Timóteo 4 e 2, surgirão pessoas que apostataram da fé, e se atirarão a doutrinas diabólicas. Por quê? Desprezando a coluna, se revoltando contra a coluna sustentáculo da verdade. Então, leia o contexto todo. Como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e sustentáculo da verdade. Em primeiro lugar, o contexto imediato da passagem deixa claro que Paulo está instruindo Timóteo sobre como a igreja deve ser conduzida de maneira correta e piedosa. Esse é o contexto. Repito para você, Paulo aqui nesse texto não estava distribuindo cheques em brancos doutrinários. Ele não estava fazendo isso. O que Paulo realmente está afirmando aqui é que a igreja tem um papel de sustentar e proclamar a verdade que já foi revelada. Ou seja, a igreja não define... Vou encerrar esse vídeo aqui. Já foi revelada. Por quem? Pelo magistério. Por quem? Pelos apóstolos, que são as colunas que sustentam essa verdade. Saiu desse sustentáculo, dessa verdade, dessa doutrina, desse fundamento, dessa revelação, é heresia. Se apostataram da fé. Não está mais sob o sustentáculo da verdade. Por quê? A igreja, o Espírito Santo, o Paráclito, assiste essa igreja. Por isso que ela é o sustentáculo da verdade. Mateus, para nós, olha só, 28, 20, ó. Ensinar e observar tudo. O que? Vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Por quê? 1 Timóteo 3, a igreja era a coluna do sustentáculo da verdade. Porque tem um pastoreio. João 21, do 15 a 17, ó. Perguntou pela primeira vez, Simão Pedro, apacenta meus cordeiros? Segunda vez, apacenta meus cordeiros? Terceira vez, ó, 17, João 21, 17, ó. Perguntou-lhe pela terceira vez, Simão, filho de João, ama-me? Pedro entristeceu-se porque ele perguntou pela terceira vez, ama-me? E respondeu, sim, Senhor, tu sabe que te amo. Disse Jesus, apacenta minhas ovelhas. Por quê? Já tem uma revelação, ó. Mateus 16... 18. Eu te declaro, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por que essa igreja ela tem o sustentáculo da verdade? Porque, ó, que o Papa ligar aqui os dogmas de acordo, liga lá. Olha só, eu te darei a chave do reino do céu. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo o que desligares, Rafael Pablo, será desligado no céu. Então, quem liga o protestantismo com a coluna, a cabeça? Ninguém, porque o protestantismo não tem um pastor universal, não tem um líder, não tem uma unidade, não tem um fundamento, não tem uma doutrina só, é várias doutrinas. Fundamento de homens, que não são as colunas. Olha só que interessante, cara. A igreja fundada na cruz, gerada, fundada, edificada com sangue. Os apóstolos sendo martirizados. Pedro pregado de ponta cabeça, sangue derramando nessa terra, já edificando a igreja, profecia Mateus 16:8, e Paulo decapitado. Os dois maior coluna que sustenta essa verdade. É isso que Paulo está explicando a São Timóteo. São Timóteo, a igreja, ela é coluna que sustenta toda a verdade. Se você saiu dessa verdade, dessa coluna, desse baluarte, dessa doutrina, desse fundamento, você está fora. Está se apostatando da fé. Segundo 1 Timóteo 4:2. 1 Timóteo 3:15. É simples, cara. Por quê? Porque foi confiado aqui. Você pega em Gálatas aqui para encerrar o vídeo, que eu já vou trabalhar. Olha só. Peço orações a vocês. Aqui, ó. Gálatas 2:9, ó. Tiago e Cefa e João, que são considerados as colunas. Me foi deram a mão a mim e a Barnabé, em sinal de pleno acordo. Paulo, ele é mais um membro da coluna,
Então, Paulo ele tem esse respaldo de escrever: ô São Timóteo, ô seus hereges, a igreja, ela é coluna sustentáculo da verdade. Apostatou da fé? Se atirar a doutrina diabólica? Meu irmão, a igreja é coluna sustentáculo da verdade. A doutrina que eu prego e anuncio, revelado por graça, coluna sustentáculo da verdade. Se atirarão a fábula, os mestres juntarão mestres para si, que se apostataram da fé e não suportaram a sã doutrina da salvação, e se atiraram a fábula. Meu querido, a igreja ela é coluna sustentáculo da verdade. O Papa está errado, o Papa é um herege, o Papa é... Está errado, o Papa. A igreja é coluna sustentáculo da verdade. Que igreja? Fundamento dos apóstolos. A fé católica se baseia na pregação dos apóstolos. O último apóstolo, João, que acaba a revelação. Encerrou a revelação. Se tiver outra revelação, uma visão, um sonho, é heresia. A revelação, a profecia acaba no último apóstolo, que é mais um coluna sustentáculo da verdade. É isso que o Rafael Pablo não entende. Salve Maria.